educar os filhos? É o que a gente vai saber com o professor Luiz Barco. Ele é especialista no assunto. Você vai entender como é importante dar um bom exemplo em casa e também como evitar preconceitos. Participe com a gente, você pode fazer perguntas pelo telefone 3493-8080. Esta é a semana do Dia dos Pais e um assunto que preocupa pais e mães é a educação dos filhos. Então vamos direto ao assunto. Aqui conosco o professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Luiz Barco. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, o que todos queremos saber é se existe uma fórmula, um jeito especial de educar crianças e adolescentes de forma que eles não fiquem rebeldes mais tarde. Eu acho que existe. A fórmula é amá-los muito, muito mesmo. Certo, mas um bom exemplo dentro de casa, por exemplo, mãe e pai juntos ou então separados, mas que amem muito seus filhos, os parentes, como é que a gente pode entender essa relação? Eu hoje vou falar na escola, no Colégio Motivo, para os pais. E vou tentar dizer exatamente isso. As crianças não aprendem com o nosso discurso. Erradamente, alguns professores pensam que falar muito sobre um assunto os torna permeável. Não é verdade. Eles aprendem com os nossos exemplos. Se pai e mãe se respeitam e se amam, muito provavelmente a criança vai crescer num ambiente de respeito, de solidariedade, de amor, de respeito ao próximo. Porque às vezes nós temos um discurso extremamente ético, mas temos uma postura aética. E a criança copia os nossos exemplos. E no caso daquela família em que os pais precisam trabalhar fora e a criança fica em casa, ou com uma babá, ou então com outro parente, ou então vai para a escola, e que o contato é mais distanciado? Você vai dar risada do que eu vou lhe dizer. Tem certas famílias que são tão desregradas que esse contato espaçado faz melhor para a cabeça da criança do que ver pai e mãe se degladiando ou disputando as coisas. Eu tenho a impressão que educar é um ato de amor. Pode parecer que eu sou velho, piegas, sou velho, mas não sou tão piegas assim. A criança precisa de limites, mas nós confundimos limite com intolerância, com desrespeito. Todos nós gostamos de ser respeitados. Aquela história de castigo, porque o menino ou a menina ficou desobediente, funciona ainda hoje? Olha, o castigo funciona se for aquele castigo amoroso. Né? Você cometeu uma vez, mas esse castigo físico, essa violência não leva a nada, isso nos afasta. Tem pai que diz assim: caramba, meu filho era tão amoroso, vivia comigo, agora virou adolescente e eu estou perdendo o contato com ele. A gente tem uma pergunta de Fabiana Maria de Candeias, ela diz o seguinte: a filha dela, de 4 anos, tem preconceito com crianças negras. No entanto, grande parte da família dela é negra. Ela quer saber o que pode ser feito para lidar com essa situação. Eu acho que essa é uma situação muito comum, porque este é um país onde o preconceito ainda existe. Mas o que fazer para acabar com o preconceito? Olha, nós temos que mostrar à criança que a construção do preconceito advém de uma grande tolice. Eu costumo ensinar aos meus alunos, eu fui professor de cálculo diferencial e integral nas engenharias. Então, de matemática eu entendo um pouquinho. Se você fizer uma conta, você vai ver que o preconceito é uma coisa estúpida aritmeticamente. Isto é, você não sabe, não é por você ser uma moça simpática e bonita, mas você é muito mais aparentada comigo do que você imagina. Nossa! Eu escrevi um artigo na revista Super Interessante pensando assim: se nasceu uma menina, você me permite uma pequena digressão, no ano 2000, e como 25 anos é um número razoável para nós contarmos uma geração, em 1975 nasceram os pais dela. Em 1950 os avós. E em 1925 os bisavós e assim por diante. Quantos parentes desta menina chamada Esperança, que nasceu no ano 2000, havia quando Cristo andava por aqui? Dá 2 elevado a 80. É um número incomensurável. Se o senhor pudesse resumir numa frase o que fazer para que as famílias tenham mais amabilidade, que os filhos sejam mais obedientes e que os pais sejam mais compreendidos pelos filhos, qual seria a frase? Bom, você agora me pegou. Uma frase que resumisse isso, eu diria o seguinte: tolerância, amor e cidadania. Professor. Respondendo àquela pergunta anterior, até para dar uma ideia, nós temos dificuldade de perceber que somos
frutos de uma mesma árvore. Pelo menos entenda que se não somos frutos de uma mesma árvore, somos árvores de uma mesma floresta. Professor, a gente agradece a participação do senhor aqui no Bom Dia Pernambuco, viu? Um bom dia para o senhor. Igualmente para você, menina, e sucesso continuado. Idem. Bom,